Olá, amigos do canal História Pra Quem Tem. Hoje, mais uma história de taxista. Mais uma história de taxista para vocês. E hoje é de arrepiar. Hoje a história é a história dos extraterrestres. Eita! Quem acredita em extraterrestre aí, pessoal? Deixa nos comentários. Hoje a história é dos extraterrestres. Vamos ao vídeo. Cheguei aqui, vou cantar as coisas do meu sertão, as coisas do meu Nordeste, aprendido de baiano. Jogue chachado forró, o nosso povo dragão, as nossas festas juninas, o nosso São João. Quadrilhas, fogos, fogueiras, histórias de lampião, histórias do meu cangaço, histórias do meu sertão. Gente, como eu já disse algumas vezes aqui, esse táxi que eu dirijo hoje não é meu. É um carro alugado, é um táxi alugado. Eu tenho uma praça de táxi. A minha praça de táxi é da cidade de Abreu e Lima, uma cidade da região metropolitana do Recife. E quando eu estava ainda trabalhando em Abreu e Lima, com meu táxi em Abreu e Lima, eu saía muito cedo, mas muito cedo mesmo de casa. Eu saía por volta de 3h30 da manhã. Muito cedo por quê? Porque a praça de táxi de Abreu e Lima, ela fica do lado de onde os ônibus que vêm de viagem, onde os ônibus param. Os ônibus que vêm, tem um ônibus que vem de Iguatu, que eu não sei se Iguatu é Ceará ou se já é Piauí. Quem souber nos comentários diz aí qual é o estado de Iguatu. Eu acho que é Ceará. Então chega um ônibus de Iguatu, chega um ônibus lá de João Pessoa, chega ônibus de Natal, Campina Grande e Ceará. Eu digo chega assim porque lá a praça de táxi da Abreu e Lima é às margens da BR-101. Aí quem vem desses outros estados, eles lá em Abreu e Lima tem uma parada de ônibus, né? Porque, por exemplo, quem vai para Olinda ou Paulista desce ali, que é mais perto do que descer no TIP, que é o terminal integrado de passageiros, terminal rodoviária do Recife. Então, para quem vai para Paulista ou Olinda, é melhor descer em Abreu e Lima, que fica mais perto. O terminal de ônibus a rodoviária do Recife é muito longe. Na verdade, é fora do Recife. Então, e aí eu chegava muito cedo lá no ponto para poder, porque o motorista que está na vez, o taxista que está na vez, ele tem direito de ir lá no ônibus. Quando chega um desses ônibus de viagem, ele tem o direito de ir lá oferecer os seus serviços aos passageiros que chegam dos outros estados. E aí, o Iguatu é o primeiro ônibus que chega. Eu acho que ele chega por volta, não estou bem lembrado, que faz tempo que eu não rodo por lá. Mas ele, se eu não me engano, ele chega por volta de 6 a 6h30 da manhã. Depois do Iguatu, aí tem o Fortaleza, chega às 7 horas da manhã. Chegam 3 ônibus de Fortaleza por dia. Então de 7 horas da manhã até 8 horas da manhã chega ônibus. Tem vezes que chegam até mais ônibus de Fortaleza, quando eles botam ônibus extra. De João Pessoa eu acho também começa a chegar por volta de 6 horas da manhã
E João Pessoa, como é muito perto, chega ônibus de meia em meia hora, chega ônibus em Abreu e Lima. E os ônibus de Natal e Campina Grande eu não sei bem os horários, mas chega ao longo do dia todinho. Iguatu e Fortaleza só chegam no horário da manhã. Aliás, o Fortaleza eu sei que só chega no horário da manhã e à noite. O Iguatu eu não sei exatamente. Enfim, eu tinha que chegar muito cedo lá, porque se a gente consegue uma corrida, um passageiro que vem de um ônibus desse, de um estado desse, geralmente a corrida é melhorzinha, entendeu? E a gente precisa chegar muito cedo. Eu chegava muito cedo porque eu ia disputar a vaga. Se eu chegasse lá de 6 horas da manhã, muitas vezes já tenho 5, 6 carros na minha frente. E quando eu chegava por volta de 4 horas da manhã, eu saía 3h30, né, 4 horas da manhã. Quando eu chegava nesse horário de 4 horas da manhã, mais ou menos, eu ia brigar com 2 taxistas. Brigar, que eu digo assim, brigar pela vez. 2 taxistas que eles faziam o turno da noite, eles rodavam à noite e amanheciam o dia lá no ponto de táxi, e geralmente eles esperavam uma viagem desse ônibus. Quando eles pegavam uma viagem desses ônibus que chegam pela manhã, aí eles largavam, entendeu? Então eu chegava muito cedo, porque às vezes um taxista daquele ia para casa mais cedo, então eu tinha que chegar muito cedo no ponto para brigar por essa vaga, para ser o primeiro, segundo ou terceiro carro da fila. Até porque o primeiro ônibus era o de Iguatu, e aí tinha o João Pessoa e tinha tem o Fortaleza, que são 3 ônibus. E o que mais a gente tem uma probabilidade de pegar uma corrida boa, uma corrida melhor, né, financeiramente, são os ônibus de Fortaleza. Então, se eu tivesse ali até o terceiro lugar, tava jóia. Porque se meus colegas saíssem no primeiro ou segundo ônibus, que seria o Iguatu ou um ônibus de João Pessoa, eu estava tranquilo para tentar. Também não era certeza pegar passageiro todos os dias não, viu, pessoal? Tinha dias que a gente mofava lá. Tem dias. E aí, se os meus colegas pegassem passageiro nesses 2 primeiros ônibus, de Iguatu e João Pessoa, eu ficava aguardando 3 ônibus, velho. Eu tinha uma probabilidade boa de pegar dos passageiros que vêm de Fortaleza. E às vezes, pessoal, era tão bom que um ônibus deixava 2, 3 passageiros para os táxis. Ou seja, saíam 2, 3 táxis de um ônibus só. Já foi bom, agora tá complicado. Então eu tinha que sair muito cedo, pessoal, muito cedo de casa, 3h30 da manhã, por volta de 3h30 da manhã. O tempo escuro ainda, o dia bastante escuro, né? E aí, gente, um dia eu vinha na pista. Tem um percurso que eu faço, que eu vou numa pista, essa pista acaba e tem outra avenida assim. Aí nessa outra avenida eu dobro à esquerda para pegar essa outra avenida. Só que de frente, quando eu vou chegando nessa segunda avenida, de frente tem uma parada de ônibus. E de longe, mesmo eu parado no sinal, com os faróis acesos, não dá para o foco do farol, a luz do farol, não dá para focalizar
bem se tiver alguém ou alguma coisa na parada do ônibus, não dá pra focalizar bem por conta da distância do farol do carro. O farol tem um alcance, mas o outro lado da pista tem uma distância de, sei lá, 6 a 8 metros, que dá para você ver que tem alguém ali do outro lado ou alguma coisa. Só não dá para identificar realmente se são pessoas ou, sei lá, ou algum objeto e tal. Só quando se chega mais perto. E assim mesmo nem dá para prestar atenção bem à noite, porque quando chega perto a gente faz a curva. E aí muitas vezes a gente tá prestando atenção na pista, né? E não dá muita... não consegue enxergar bem nitidamente se tiver alguém ou alguma coisa naquele ponto ali de ônibus. E aí, gente, nessa noite, quando eu vim me aproximando desse ponto de ônibus, porque é um retão assim, uma reta termina e eu tenho que dar para a esquerda. Lá no final da reta, onde é a parada de ônibus, gente, eu não sabia o que era aquilo. É difícil hoje, quer dizer, na hora era difícil eu descrever. Hoje eu sei o que é que eu vi, o que foi que eu vi, mas eu não conseguia distinguir, gente. Eu vi uma coisa assim estranha, muito estranha, quando o farol, até o ponto que o farol conseguiu chegar e avistar que tinha alguma coisa naquela parada de ônibus, eu fiquei imaginando mil coisas na cabeça. Disse, rapaz, o que é aquilo ali? Sabe aquela coisa que você tá vendo, mas não sabe o que é que está vendo? Tinha um reflexo de uma luz contra mim. E se era uma pessoa, eram várias pessoas. Se não eram pessoas, o que eram muitos. E aí eu disse, caramba, o que é aquilo? Eu não fiquei com medo, eu fiquei curioso de saber, porque eu nunca tinha visto aquilo. Era muito, mas muito diferente mesmo o que eu estava vendo. Eu nunca tinha visto nada parecido, né? E me aproximei, passei pelo local e não consegui distinguir o que danado era que tinha ali. Eu sei que tinham formas estranhas ali, sabe? Tinha até uns contornos, sim. Eu lembro que eu pensei que poderia ser soldados do exército, ou sei lá, ou da polícia. Eu sei que tinham contornos como fossem formas humanas, mas não dava para distinguir. Se eu disser assim, eu estava vendo pessoas, ou animais, ou um cavalo, ou um porco, eu estou mentindo. Não dava. O que dava para distinguir é que tinham formas, sei lá, a silhueta, o contorno, formas humanas. Mas não dava para assegurar se eram humanos ou não. E passei, né? Passei daquele ponto e fiquei... Cara, eu olhava muito, tentava assim, aproximei. O carro eu não poderia aproximar muito, porque senão eu ia sair da rota da pista que eu estava indo. E fiquei com aquilo na mente. Aí fui andando mais alguns metros mais para frente. O dia foi amanhecendo mais, foi clareando mais o dia. E mais na frente eu avistei outros seres, outras criaturas que na verdade estavam
com aquele mesmo fardamento. Era um fardamento que eu estava vendo, um fardamento diferente, e eu avistei mais na frente criaturas com aquele mesmo tipo de roupa. Gente, eram trabalhadores com aquelas roupas que tem aquelas tiras assim, aquelas faixas fluorescentes. Quando bate a luz, fica bem, você avista de longe. Só que para mim não estava chegando, porque assim, eu disse, a gente avista de longe, mas eu estava muito longe para poder identificar realmente o que era. E era a primeira vez que eu estava vendo aquelas roupas. Hoje todo mundo sabe essas roupas. Eu não sei se os rapazes eram trabalhadores da companhia de energia daqui de Pernambuco, que eles sempre usam. Hoje tem muitos, tem os funcionários da limpeza pública, eles usam também aquelas roupas, não é, com aquelas faixas. Gente, eu por alguns momentos pensavam que eram ETs, extraterrestres que estavam chegando para nos visitar. E lá no ponto eram na faixa de 4 a 6 trabalhadores com essas roupas, né? Então foi esquisito a situação, entendeu? Não foi uma situação de medo, não. Foi uma situação de curiosidade, de saber o que danado era aquilo que estava ali, porque eu nunca tinha visto. Foi logo quando chegou, começaram a fabricar essas roupas, e era estranho, esquisito, as formas eram esquisitas, porque também ele não tem um contorno total de um corpo humano. São umas faixas assim, ou nas pernas, ou nos ombros, né? Então de longe alguma coisa aí eu via o contorno, mas aquelas luzes naquelas roupas me causou muita estranheza, e eu pensava que eram os extraterrestres. Gente, foi mais uma história de taxista para vocês que se passou comigo. E fica a dica, não esqueçam nunca, é o taxista que vai lhe buscar no bairro Nobre, na comunidade, a qualquer dia, a qualquer hora. É o taxista que vai buscar o seu filho quando quebra a perna, que vai buscar o seu pai, a sua mãe quando está infartando, vai socorrer você quando está em apuros. Grande abraço e tudo de bom.